Oi, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, sou do marketing do Fast Commerce. Eu já estou aqui com o João e o Daniel da Gulbeck. Em alguns minutinhos aí a gente já dá início à palestra. Só para lembrar a todos que, para quem nunca participou, a gente grava a palestra e na semana que vem a gente divulga no blog do Fast Commerce. Logo mais eu jogo o endereço aí para vocês no chat. E a palestra costuma ter mais ou menos aí 40 minutos de duração, 20 minutos de perguntas. A gente deixa as perguntas para o final, tá, pessoal? Então eu vou pedir aí para vocês guardarem e no final a gente joga todas as perguntas. Pode estender um pouquinho mais, vai depender aí também da participação de vocês, enfim, pode durar um pouquinho mais de uma hora. Então, por enquanto, eu vou jogar uma questão aqui para vocês de como está o áudio da palestra. Enquanto vocês respondem, eu corto o áudio novamente. Tinha um pessoal também perguntando da imagem. Na verdade, a gente só tirou uma foto aí do Daniel e do João. A gente não deixa o vídeo ligado, porque muitas vezes a pessoa às vezes não está numa internet muito boa e acaba travando muito o webinar. Então, por isso que a gente só tirou a foto. Vou cortar o áudio por enquanto, enquanto vocês respondem a pergunta, e aí eu já retorno aqui com o resultado. Bom, pessoal, nem todo mundo respondeu, mas a maioria aí está ouvindo claramente. Eu vou compartilhar o resultado com vocês. Então, a gente vai começar agora a palestra. E, se por acaso, durante o webinar, vocês tiverem algum problema com o áudio, não estiverem ouvindo direito, pode mandar no chat. Como a gente está moderando aqui as perguntas, qualquer coisa a gente volta com essa pergunta aqui do áudio da palestra. Então, só lembrando novamente, né, a gente deixa a imagem aí estática, só com a foto do Daniel e do João. As perguntas a gente também deixa para o final, pessoal, e a gente está gravando a palestra e divulga no blog na semana que vem. Quem está participando aí já recebe por e-mail assim que a gente divulgar. Então, boa palestra, Daniel, e obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Vamos começar então aqui. Bom, meu nome é Daniel. A Patrícia já falou um pouquinho aí. Só para resumindo, eu sou instrutor de alguns cursos da Gulbeck. Normalmente eu faço lá o curso de Analytics. Não sei se tem algum ex-aluno aí me ouvindo nesse momento, mas já trabalho aí nessa área desde 2009. Então a gente vai procurar passar um pouquinho aí. A gente sabe que Google AdWords, enfim, tem muita coisa para aprender. Não dá para falar quase nada em uma hora, mas a gente vai tentar passar uns pontos bem importantes aí para e-commerce. É muita gente aí que está começando, gente que já tem contas ativas. Nós vamos tentar passar um pouquinho sobre os principais pontos e as ferramentas mais úteis aí para e-commerce. E depois no final a gente tira algumas dúvidas aí nas perguntas, ok? Então vamos lá. Falar aqui um pouquinho sobre a Gulbeck, para quem ainda não conhece. A Gulbeck está no mercado desde 2008.
ela é uma parceira, nós somos parceiros do Google para treinamentos presenciais, né? Somos uma parceira oficial do Google para treinamentos oficiais. Nosso conteúdo é 100% Google, então a gente está sempre atualizando o material, sempre buscando aí todos os novos recursos que o Google disponibiliza em termos de Google AdWords ou Analytics para passar para os nossos alunos. Já treinamos aí mais de 6.000 pessoas no Brasil, temos turmas quase toda semana em São Paulo e outras turmas fora de São Paulo também. Todos os nossos instrutores são certificados e nossa empresa é partner, ou seja, faz parte do processo de certificação do Google. Aí no final eu falo um pouquinho mais aí sobre os nossos cursos, ok? Bom, a Patrícia já falou um pouquinho, em resumo, sobre o conteúdo dessa palestra, né? Nós vamos focar aí bastante na questão do AdWords voltado para o e-commerce, especificamente aí em 4 pontos principais, né? O AdWords, a campanha de pesquisa tradicional, a clássica que a gente chama, a campanha de DSA, né, o Dynamic Search Ads, que ajuda muito aí quem trabalha com e-commerce a começar a ter uma visão mais ampla, né, anunciar de forma mais geral o conteúdo do site. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o funcionamento desse recurso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e principalmente sobre o Google Shopping. O Google Shopping, que o Google fez uma atualização recentemente aí, facilitou bastante a segmentação. A plataforma da Fast Commerce permite aí a configuração rápida do Google Shopping para quem tem a plataforma. E então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Bom, em geral, o AdWords ele ajuda como o e-commerce, né? Em geral, para gerar tráfego qualificado, porque o e-commerce hoje sem Google AdWords, eu acredito que ele quase não existe. Se você colocar uma loja de e-commerce no ar e não divulgá-la no Google, você vai ter um tráfego muito baixo, vai ter geralmente as pessoas que te conhecem, parentes, amigos, que vão acessar. Para você trazer a pessoa para o teu site, hoje sem o Google você não vai conseguir. Então, assim, gerar tráfego qualificado, gerar reconhecimento de marca. Muita gente fala, Daniel, estou começando no Google e tal, mas o meu foco é só trazer o tráfego. Não, você também tem que se tornar conhecido. Você está lançando o seu site de e-commerce, a gente sabe que existem milhares de sites de e-commerce surgindo todos os dias, então você tem que fazer a sua marca. Então, é importante você gerar esse reconhecimento. O tráfego do Google não é só para você, eu tive X mil cliques e não tive venda. Num primeiro momento, você pode ter uma situação em que você também está gerando um reconhecimento de marca. O usuário vai visitar o seu site várias vezes para entender, para te conhecer e posteriormente virar cliente, né? E trazer o usuário de volta ao site. Então, assim, nós não vamos falar hoje, mas existem as ferramentas de remarketing do Google, né, para a rede de display, que permitem atingir o usuário que já esteve no site, gerou uma ação, enfim, isso fica para uma outra palestra. Os formatos de publicidade no Google, né, como vocês já devem conhecer, mas só para a gente ilustrar um pouquinho aqui, né, o formato tradicional, o mais clássico, o formato aí de pesquisa, campanhas de pesquisa, que exibem anúncios quando o usuário faz a pesquisa lá no Google ou em parceiros de pesquisa. Tá? Para quem tem dúvidas sobre isso, então você tem o Google e você tem parceiros como o Globo.com, como o Terra, como o IG, em que a busca o motor de busca é o próprio Google. Então, quando você tem aquela opçãozinha lá no Google AdWords de trabalhar pesquisa do Google e parceiros de pesquisa, então, assim, pesquisa do Google, o próprio Google e parceiros de pesquisa são esses sites que usam o motor de busca do Google para exibir resultados. Então, você tem essas duas possibilidades, a possibilidade de você ampliar até o alcance aí da pesquisa. Então, ao fazer uma pesquisa, você tem os resultados ali, normalmente 3 posições superiores e as posições laterais. Além disso, nós temos o Google Shopping, que passou a ser muito importante para quem tem e-commerce, só funciona para anunciantes que possuem e-commerce. Então, eu tenho uma loja de serviços, eu tenho uma empresa de geração de leads. Não dá para você fazer Google Shopping, só funciona para quem tem e-commerce. Então, é muito importante para quem tem que trabalhar esse recurso,
de forma para poder exibir os produtos com preço, descrição, até promoções que diferenciam, às vezes, e atraem o cliente muito mais do que simplesmente um anúncio de texto comum. E eu costumo dizer que é a única possibilidade que você tem no Google, na pesquisa do Google, de aparecer 2 vezes. A gente sabe que é impossível você ter o mesmo site sendo exibido em 2 posições diferentes dentro do resultado de pesquisa. Porém, você pode ter o seu site, né, a sua campanha de pesquisa sendo exibida ali naquelas 3 primeiras posições, ou na lateral, e ao mesmo tempo os anúncios do Google Shopping exibindo o seu site na lateral. Só mais um detalhe aqui sobre o Google Shopping, né? Além dos resultados que aparecem na pesquisa, se o usuário acessar o Google Shopping, né, a gente vê ali que tem resultados do Google Shopping para tênis Nike. Então, se você acessar o Google Shopping, você vai ver mais resultados e mais empresas anunciando. Quando o Google iniciou esse projeto, o Google Shopping era gratuito. Bastava você subir lá um XML e você aparecia lá dentro do Google Shopping gratuitamente. É óbvio que com o tempo o Google parou com isso. Hoje só quem anuncia dentro do Google Shopping, só quem aparece dentro do Google Shopping é quem tem campanhas no Google Shopping. O outro formato, também mais conhecido, o formato aí de display. Então, no caso, como eu disse, a gente não vai focar nesse assunto hoje, mas é o formato que abrange mais usuários, vamos dizer assim, onde você consegue um impacto em termos de volume muito maior, porque a rede de display é composta de sites parceiros do Google, que são milhões de sites de diversos nichos diferentes. Então, assim, a rede de display é muito utilizada aí para quando você trabalha o remarketing, quando você trabalha campanhas de vídeo que podem ser exibidas até na rede de display, né? Então, você tem a rede de display uma amplitude muito maior. Em geral, nós recomendamos aí você fazer um trabalho na rede de pesquisa e depois partir para a rede de display para ampliar esse volume, ampliar esse tráfego. Então, na rede de pesquisa, nós temos aí o formato clássico, como eu já comentei, né? Qual que é esse formato clássico? Você trabalhar anúncios de texto com palavras-chave e lances. Então, você vai trabalhar aí a segmentação das campanhas, de forma a ter anúncios focados em palavras-chave relacionadas aos seus produtos, obviamente, ou até mesmo categorias que você trabalha no site, e trabalhar o lance para essas palavras-chave. Qual é a principal dúvida para quando o usuário vai começar a trabalhar com o Google AdWords? Daniel, como eu faço para identificar quais os produtos eu devo começar, com quais produtos eu devo começar a trabalhar, eu devo anunciar? Começo com todos, começo com ordem alfabética, enfim. Essa é uma das dúvidas que surgem quando você vai iniciar uma campanha. Então, em geral, o que a gente sugere? Você trabalhar lá com aquela famosa regrinha de Pareto, né? Você trabalhar com a curva ABC e identificar aí os produtos, os 20% dos principais produtos, né? Os produtos que representam aí mais faturamento. Então, 20% dos produtos que representam 80% do faturamento. Então, esses são os produtos que vão ter um volume maior de receita, vamos dizer, inicialmente, e depois você pode ir ampliando, você pode ir identificando outros produtos e adicionando nas suas campanhas. Mas o foco é sempre importante você ter um foco, porque o Google ele tem um potencial muito grande. Então, se você for colocar um investimento limitado, né? Sempre que você está começando, você também não vai ter aquele investimento à vontade para colocar no Google AdWords. Então, você trabalhar aí com foco nos produtos onde você tem mais facilidade de venda, ou seja, aqueles que representam a maior parte das vendas da sua empresa, para depois ir trabalhando com demais produtos. Dentro desses 20%, é importante você trabalhar e pensar em como você vai estruturar essa campanha. Então você pensou, beleza, Daniel, já selecionei aqui os produtos mais importantes para a gente trabalhar no nosso site e agora eu queria saber como eu faço para começar. Eu simplesmente crio uma campanha, coloco lá um anúncio, produtos em promoção com a linha até 10 vezes sem juros e coloco todas as palavras-chave dentro do mesmo grupo. Não, esse é o erro mais comum. O Google ele é muito inteligente, você vai conseguir retorno, vai conseguir gerar cliques e conversões a partir de uma campanha assim, mas você vai pagar muito caro com isso, por isso. Então é importante sempre, muito importante você começar
o mais segmentado possível, né? Você tentar separar, tentar fazer com que o Google exiba um anúncio para aquilo que o usuário efetivamente está procurando, né? Então, aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem essa questão da segmentação para aumentar a relevância. Então, eu tenho aqui nesse exemplo duas campanhas, né? Então, a gente tem a primeira coluna ali, a campanha chamada Notebooks Geral e outra campanha chamada Notebooks Marcas. Qual foi a divisão feita aí? Então, na primeira campanha, Notebook Geral, tem um grupo de anúncios chamado Notebooks, que tem lá palavras-chave, como, por exemplo, comprar notebook de lançamento, notebooks em promoção. E quando o usuário fizer uma pesquisa relacionada a essas palavras, né, pesquisar essas palavras aí no Google, eu vou exibir um anúncio, como exemplo ali, notebooks em promoção, notebooks das melhores marcas, compre já em 10 vezes sem juros, enfim, uma frase ali de chamariz, uma frase que gere a ação do usuário, né, o compre já, por exemplo, né, para você atrair o usuário para o seu site. Em geral, eu vou mandar esse usuário aí para a página que tem todos os modelos de notebook no meu site. Então, essa é uma campanha mais ampla, mais genérica, né, que vai gerar um grande volume de tráfego, mas não necessariamente um grande volume de conversões. Então, você tem aí uma campanha de um perfil mais genérico. Já uma campanha mais específica, você passa ali a segmentar, por exemplo, por marca. Então, eu tenho uma campanha Notebook Marcas, onde eu tenho um grupo de anúncio HP e outro Dell. Então, dentro desses grupos de anúncio, eu tenho palavras-chave relacionadas a Notebook HP e a Notebook Dell, para que quando o usuário faça uma pesquisa, ele veja especificamente aquilo que ele está procurando. Então, se ele buscou ali comprar notebook HP, ele vai ver ali notebooks HP em promoção, notebooks HP a partir de 999, em 10 vezes. Então, de novo, trabalhar os anúncios de texto aí com frases que demonstrem diferencial de preço ou de condições de pagamento e com frete grátis ajuda muito, né? Embora a gente sempre saiba que às vezes no começo, Daniel, é muito caro o correio, não dá para fazer frete grátis, mas trabalhar aí de repente com um valor mínimo para o frete grátis ou só para determinadas regiões é sempre importante e isso chama bastante atenção para você trabalhar os anúncios com frete grátis. Então, nesses exemplos aqui, o que a gente quer demonstrar? Que o ideal é sempre começar com uma segmentação bem específica, né? Então você trabalhar ali, então, no caso, pensando ali na linha de grupos de anúncio, eu tenho um grupo de anúncios com palavras mais gerais, que é a de notebooks, um grupo de anúncios com palavras relacionadas a notebook HP, outro com notebook Dell, né? E eu poderia ter ali outras marcas e até mesmo modelos, né? De repente tem um modelo muito específico de notebook que vende muito, e eu tenho 2 ou 3 palavras-chave relacionadas especificamente a esse modelo, em que eu poderia ter um anúncio só para esse modelo, um grupo de anúncios só para esse modelo, direcionada para a página desse modelo. Então, o caminho é bem básico. O Google sempre quer mostrar para o usuário o anúncio especificamente para trouxer o usuário de forma a mostrar para ele o anúncio, aquilo que ele está buscando e mandá-lo para a página daquilo que ele está buscando, vai aumentar a relevância, consequentemente vai aumentar o índice de qualidade, que é um fator muito importante para trabalhar as campanhas do Google e obter lances mais baixos, né? Posições melhores com lances menores, né? A gente costuma dizer, trabalhando aí o índice de qualidade, que é aí também um fator importante, mas que fica para uma outra palestra. Então, é importante identificar aqueles produtos que têm mais venda e depois fazer essa segmentação. Daniel, é legal começar com essa campanha geral? Depende do tamanho do seu orçamento. Então, assim, a vantagem de você dividir em campanhas, notebook geral, notebook marca, por exemplo, digamos que eu tenho um orçamento diário de R$100. Eu vou colocar lá R$20 para notebook geral e R$80 para notebooks marcas. Por quê? Porque notebook geral, se eu colocar um orçamento de R$100 para os dois ali, dividir entre os dois, provavelmente ele vai consumir a maior parte do orçamento, por causa das palavras-chave, em virtude das palavras-chave serem muito genéricas. Então você tem essa possibilidade de controlar o orçamento também. Ou então até começar uma campanha só com marcas ou modelos específicos, para depois partir para um público maior, um tráfego maior com palavras-chave mais genéricas. Então, escolheu os produtos, segmentou os grupos de anúncio em
sempre lembrando que a palavra deve corresponder ao anúncio, né? Isso é importante. Daniel, eu tenho um grupo de palavras-chave aqui que são 3 ou 4 palavras-chave. Eu tenho um grupo de anúncios só para essas 3 ou 4 palavras-chave, sem problemas. Não existe um limite mínimo de palavras-chave por grupo de anúncio. A gente sempre costuma falar, começar aí com 10 a 15 palavras-chave num grupo de anúncio. Mas se tiver situações em que você tenha poucas palavras, de modo a deixar o anúncio muito relevante para aquelas palavras, sem problema nenhum. Quanto mais segmentado, melhor para você controlar, melhor para você dar mais relevância. Bom, legal. Já escolhi os produtos, já pensei na segmentação, vou criar a campanha e que lance eu uso? Que tipo de lance eu vou utilizar para trabalhar com o Google AdWords, trabalhar uma campanha focada em produtos? Então, o Google ele oferece 3 tipos de lances diferentes, né? Então, a gente tem o CPC manual, o CPC automático e o CPA. O CPC manual é o clássico, é o padrão. Assim que você cria uma campanha, o normal é o Google te dar ali a configuração de CPC manual, que permite aí o maior controle sobre o custo de cada palavra. Então, eu posso dar um lance de R$1 para uma palavra, 50 centavos para outra, 30 centavos para outra. E que permite também a programação de anúncios, programação de horários, aliás. Então, eu posso colocar uma campanha no ar, por exemplo, para exibir somente em horário comercial, ou somente das 7 à meia-noite, somente de segunda a sexta-feira. Então, se você tem um orçamento muito baixo, de repente você precisa limitar esses horários. Então, essa opção é a mais comum. Desvantagens para o CPC manual, quase inviável para campanhas com milhares de palavras. A gente está falando aqui de começar uma campanha com poucas palavras, isso para e-commerces menores, né? Lojas maiores que já têm campanhas desenvolvidas há mais tempo, já tem um volume de palavras muito maior, o lance de CPC manual acaba ficando difícil de controlar, né? Então, essa a principal desvantagem aí do CPC manual. Já o CPC automático, o que ele faz? Você dá a opção para o Google controlar o seu CPC. Muita gente pensa, pô, Daniel, mas aí se eu deixar na mão do Google, ele vai acabar com o orçamento rapidinho, né? Não é essa a intenção. Na verdade, ele vai se basear no seu orçamento. Então, imagine que você tem lá um orçamento diário de R$100. Você tem palavras-chave que geram um potencial de 200 cliques por dia. Vamos dar esse exemplo aqui. Se você trabalhar com CPC manual, digamos que cada palavra custe aí R$1 o clique. Cada clique custe R$1 para essas palavras-chave. Então, você com R$100 por dia teria aí 100 cliques por dia, certo? Se você trabalhar com CPC automático e colocar para o Google, olha, eu tenho R$100 de orçamento diário, e colocar o lance automático limitado a R$1, né? Você já sabe que o lance máximo ali seria R$1. O que o Google vai fazer? Ele sabe que você tem um potencial para até 200 cliques por dia. Ele vai trabalhar o seu lance dentro de um valor para tentar obter o máximo possível desses cliques. E em geral, o que acontece? Ele, lógico, diminui um pouco a sua posição média. Daniel, eu estava ali com o lance manual aparecendo em primeiro e segundo direto. E eu tinha em média 100 cliques por dia. Quando eu passei para o automático, eu passei para posição 3 ou 4 e agora tenho 150, 170 cliques por dia. Então, o que significa isso? Você conseguiu reduzir o valor de clique, o valor de CPC e aumentar o seu tráfego. Então, isso é sempre uma grande preocupação também de usuários de campanha, de anunciantes, né? Daniel, é importante ficar nas primeiras posições? Sim, com certeza. Vai gerar um CTR maior, que faz parte do índice de qualidade, consequentemente, um volume maior de cliques. Porém, a tendência é que você tenha um valor mais caro por esse clique e apareça menos vezes ao longo do dia, porque o seu orçamento pode estar limitado. Se você não tiver um orçamento limitado, se você tiver um orçamento ilimitado, que é coisa difícil de acontecer, aí sim, de repente trabalhar aí para ficar nas primeiras posições o máximo possível. Se você está começando e seu orçamento é limitado, o CPC automático pode te ajudar, porque ele pode fazer com que você receba mais cliques ao longo do dia, né, dentro das 24 horas, para que você recebendo mais cliques, de repente possa ter mais conversões. A desvantagem é que sim, se o orçamento for muito limitado, você vai ter palavras-chave muito mal posicionadas e acabar perdendo esses cliques.
Então, é ideal você fazer um teste, né? Começa com o CPC manual, faz um teste, depois muda para o automático, testa aí uma semana, 10 dias, para você ver qual é mais vantajoso para o negócio. E o CPA, dificilmente você vai conseguir começar, porque ele depende das conversões. Se você tiver um acompanhamento de conversões e você já tiver um volume mínimo de conversões que o Google exige, 15 conversões nos últimos 30 dias, ele pode habilitar para você o CPA, que é um CPC automático, porém baseado nas conversões. Se a palavra gera uma taxa de conversão alta, ele te dá um lance mais alto. Se ele gera uma taxa de conversão baixa, ele te dá um lance mais baixo. Também é importante testar. Quando você tiver disponibilidade, o Google até avisa, olha, esta campanha está disponível para usar o CPA. Você testar e entender qual era o meu retorno antes de usar, qual o meu retorno depois de utilizá-lo, e ver se vale a pena manter a campanha ou não. Sempre fazer testes, sabe? É muito importante você testar e identificar. Para determinadas campanhas vai ser melhor o manual, para outras o automático, para outros o CPA. Ok? Dentro da rede de pesquisa, além da campanha tradicional, que a gente falou agora, nós temos a chamada campanha de DSA. Na campanha tradicional, você tem todo esse processo, identificar os produtos, pensar em qual a segmentação melhor para esses produtos, pensar nas palavras-chave que você vai trabalhar para esses produtos, pensar no valor de lance por palavra, por grupo. Todo esse processo é um pouco mais complexo. A campanha do DSA, o Dynamic Search Ads, é uma campanha que facilitou muito o processo aí para quem está começando, ou até mesmo para lojas que já estão há bastante tempo no ar aí no Google, para inicialmente anunciar toda a gama de produtos do site, né, dentro de uma campanha. Isso é válido não só para sites de e-commerce, como para outros sites também, mas em geral sites de e-commerce que possuem uma gama de produtos muito grande, onde você não consegue aí criar campanhas para cada um dos seus produtos, você pode trabalhar com uma campanha de DSA. Essa campanha de DSA, o que ela vai fazer? Ela vai gerar anúncios, né, onde você vai trabalhar ali uma linha de descrição só dos anúncios. E o título do anúncio e a URL de destino vai ser gerada pelo próprio Google. Então, digamos que eu tenho uma campanha de notebook Dell e eu tenho lá todos os demais modelos de notebook do meu site, mas eu não tenho uma campanha para eles. Se um usuário fizer uma pesquisa por um notebook HP e que eu tenho no meu site, o Google identifica essa palavra-chave dentro do meu site e vai exibir para esse usuário um anúncio, onde o título e a URL de destino vão ser definidos pelo Google. Ou seja, ele vai mostrar o anúncio lá, notebook HP, e quando o usuário clicar, ele vai para a página desse meu produto no site. Então, isso facilita bastante o processo aí de criação de campanhas. Então, as vantagens aí, como eu disse, o tempo de criação dessa campanha, anunciar todos os produtos e categorias do site de uma vez só. O controle de segmentação de produtos ou categorias pode ser feito posteriormente, já é mais complicado, mas pode ser feito posteriormente. E aumentar o tráfego. Se você já tem campanhas, você trabalhar um aumento de tráfego para identificar novas palavras-chave ou novos anúncios, novos produtos que podem ser anunciados. Os contras, o site precisa estar bem categorizado. No caso de vocês aí, com a plataforma de vocês já não existe esse problema. E recursos limitados para otimização de CPA. Não é possível utilizar o lance de CPA numa campanha de DSA. E como faz para criar uma campanha de DSA? Bom, o processo é muito simples. Lá dentro do Google AdWords você vai criar uma nova campanha, determinar ali a campanha para a rede de pesquisa e escolher anúncios dinâmicos da rede de pesquisa. Então, esses anúncios dinâmicos da rede de pesquisa são os anúncios aí de DSA. Selecionando isso, você vai preencher, informar aí o URL do teu site. Então, o domínio do teu site, lá, www.google.br, como está no exemplo aqui, o domínio do teu site, porque o Google vai buscar dentro desse domínio as palavras-chave, né, que ele vai liberar para que os usuários façam a pesquisa. Você não precisa inserir palavra-chave nessa campanha. Então, o Google vai pegar as palavras-chave automaticamente dentro do teu site, a partir do domínio que você informou na configuração da campanha. Então, vai informar, os passos são normais para a criação da campanha, orçamento e valor de lance. O que é importante? Depois de definir... passei batido.
Depois de definir... tem detalhes duplicados esse slide? Está duplicado. Bom, depois de definir, o que você vai fazer? Você vai definir, vai criar um anúncio. Está aparecendo aqui. Ele está com um slide aqui. Eu não estou mostrando isso. Mas basicamente o que você vai fazer? Você vai definir a linha de descrição do anúncio. Então, dentro do anúncio você vai ter o título, que vai ser automático, você não vai mexer, né? O próximo passo depois durante a criação da campanha, você vai criar o anúncio. Então, digamos assim, produtos... legal. Que para mim aqui não está aparecendo a tela que vocês estão vendo aí, gente. Então você vai ter lá o título gerado dinamicamente, a linha de descrição. Então, no exemplo aqui está lá, compre em até 12 vezes sem juros, feche gás para todo o Brasil. Ou então, produtos de informática em até 12 vezes sem juros, produtos eletrônicos, uma coisa mais genérica, né? Porque você não está enunciando um produto específico. Então, você pode colocar aí uma promoção geral para a loja. Definir a sua URL de visualização. Então, o título e a URL de destino serão inseridas pelo Google. Então, quando o usuário fizer uma pesquisa, o Google vai exibir esse anúncio com o título e uma URL de destino determinada pelo seu site. Quando você colocar essa campanha no ar, o que você vai analisar? O que você vai analisar quando você colocar essa campanha no ar? Você vai analisar quais foram as palavras que geraram tráfego para essa campanha, né? Os famosos termos de pesquisa. Daniel, mas você falou que não tem palavra-chave nessa campanha. Não, não tem. Você não insere palavras-chave na campanha de DSA. Mas você consegue saber quais foram os termos que os usuários buscaram e que ativaram os anúncios. Então você tem aqui, dentro da interface do AdWords, você vai lá na guia de palavras-chave, dentro da campanha de DSA, na guia de palavras-chave. Dentro da guia de palavras-chave, você vai lá em detalhes. Espera que voltou aqui. Você vai lá em detalhes. Está no slide aí. E selecionar todos os termos de pesquisa. Selecionando todos os termos de pesquisa, você vai visualizar quais foram as palavras-chave, aí os termos que os usuários digitaram no Google que ativaram a sua campanha de DSA. Certo? Então, você vai identificar aí quais foram essas palavras e fazer o que com essas palavras? Entender quais são as palavras ou produtos mais buscados e criar campanhas para essas palavras, né? Então, assim, a campanha de DSA é legal, é importante, tal, ela trabalha de forma automatizada, sim, mas você tem um controle menos específico sobre lances e orçamentos para determinados grupos de palavras, e até mesmo a questão da relevância do anúncio. Então, identifiquei essas palavras-chave que estão gerando conversões, você vai trabalhar aí com a criação de campanhas a partir dessa campanha de DSA. Então, é sempre um pontapé, às vezes, inicial numa campanha de AdWords para e-commerce, pode ser a campanha de DSA, ok? Além da campanha de DSA, muitíssimo importante, como eu falei no início, é trabalhar uma campanha de Google Shopping. O que faz o Google Shopping? Ele vai buscar dentro da sua conta do Google Merchant Center. Então, assim, para criar uma campanha de Google Shopping, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vai lá até o Google Merchant Center, tá aqui nesse slide aqui, google.com.br/merchants, cria uma conta lá, nessa conta, ou faça o login se você já tiver uma conta, e você vai efetuar a configuração do Google Merchant. Central do comerciante. Central do comerciante também, como é chamado aqui. E vai criar essa conta para você, onde você vai fazer um upload dos seus produtos. Como eu vou fazer o upload dos seus produtos? Tá bom? O pessoal da Fast deve passar para vocês aí depois que existe uma forma bem simples. A plataforma da Fast já gera esse arquivo XML, né, o chamado XML, que você vai fazer o upload lá dentro do seu Google Merchant Center e ele vai ter acesso aí a todos os seus produtos. Como assim acesso aos produtos? Ele vai ter acesso a uma imagem do seu produto, a preços, descrições, formas de pagamento, disponibilidade de estoque. Essas informações vão para lá, vão para dentro do Google Merchant Center e você vai poder utilizá-las com uma campanha do Google Shopping. Então, assim, criei lá a conta no Merchant Center, fiz o upload, que aqui está nesse slide aqui, do feed de dados, fiz o upload disso aqui, programei, né? A interface é muito simples de utilizar.
Você dentro do Merchan, você vai ter a possibilidade lá de fazer o upload e programar a atualização diária, por exemplo, desse feed, porque você tem lá preços, produtos que entraram, preços que foram modificados, então isso você pode programar para alterar diariamente, não vai ter que ficar entrando todo dia no Merchan, você programando isso diariamente, ele vai buscar no link que é gerado pela plataforma a atualização, então normalmente a gente coloca aí para atualizar de madrugada, e no outro dia os preços de produtos já estão todos atualizados nos anúncios. Então, fiz essa configuração aí do feed. O próximo passo seria vincular a conta do Merchant Center ao Google AdWords. Também um processo bem simples. Dentro lá do Merchant Center você vai ter uma guia chamada Google AdWords, onde se você estiver acessando com o mesmo login, ele já vai até te sugerir vincular a conta que você está acessando com o mesmo login. Caso contrário, você informa ali o ID do cliente no Google AdWords e faz o vínculo. Feito isso, você vai ter a possibilidade de criar as campanhas aí do Google Shopping dentro lá do AdWords. E como criar essas campanhas? Primeiro, criar uma nova campanha, escolher ali a opção Google Shopping. Né? Há meses atrás aí a gente tinha a opção lá de criar uma campanha de pesquisa com lista de produtos. Não funciona mais assim, o Google inclusive vai desativar esse mês aqui todas essas campanhas aí de lista de produtos, as campanhas antigas do Google Shopping, e vai transformá-las, vai fazer um upgrade para uma campanha de Google Shopping, que passou a ser praticamente uma rede diferente, né? Então você tem a rede de pesquisa, a rede de display e o Google Shopping, né? Que antes era dentro da rede de pesquisa, hoje você tem o Google, identifica ele como uma rede à parte aí praticamente. Selecionei a campanha de Google Shopping, vou dar um nome para essa campanha, escolher a opção ali de Google Shopping na configuração. Se você tiver já feito o vínculo do seu Google Merchant com o AdWords, ele vai mostrar ali o seu ID do Merchant já vinculado. Qual país você vai selecionar ali o país de venda, né? Selecionou o Brasil. Ele vai dar ali uma prioridade de campanha baixa, média, alta, que eu acredito que o Google vai eliminar isso com o tempo, porque era para você diferenciar essa campanha da campanha de lista de produtos. Isso é uma coisa que normalmente a gente coloca ali a prioridade alta, porque a campanha é para estar no ar. É possível fazer um filtro no nível da campanha, porém eu acho mais recomendado você iniciar com todos os produtos e depois fazer o filtro lá na hora de segmentar os produtos. Você vai definir lá um lance para essa campanha. Atualmente é possível trabalhar só com lance manual na campanha de Google Shopping. E um orçamento. Daniel, com quanto eu começo de lance? Olha, você pode começar aí com um lance, vamos dizer, simbólico de 50 centavos, por exemplo, e depois, 2 ou 3 dias com a campanha no ar, dentro dos grupos de produtos, que aqui não é chamado de grupo de anúncio, é chamado de grupo de produto dentro do Google Shopping, o Google sugere para você, ele mostra para você um CPC de referência, um CPC máximo de referência baseado nos seus produtos, onde você vai poder, de repente, ajustar aí para cima ou para baixo o lance que você iniciou. Então, feito isso, defini o orçamento e salvei a campanha. Salvei a campanha, eu vou entrar aqui no processo para grupo de anúncio, onde é o opcional você criar um anúncio, em geral é uma frase ali, produtos compre já em até 10 vezes sem juros, ou produtos eletrônicos em até 10 vezes sem juros, produtos eletrônicos com frete grátis, uma chamada mais genérica. E aí sim, você vai estar dentro do grupo de produtos, em que ele vai estar mostrando para você todos os produtos, que significa, dentro dessa campanha, dentro desse grupo, ele está atingindo todos os produtos do teu site. Né? Então, com o CPC máximo que você definiu no início ali na configuração da campanha, ou que você pode modificar nessa tela também, e ele vai estar mostrando todos os seus produtos. Para começar uma campanha de Google Shopping, né, para quem está começando agora, é importante de repente começar com todos, para depois identificar aqueles que têm um desempenho melhor. Né? Você vai depois conseguir visualizar dentro dos seus relatórios, aqui numa guiazinha de dimensões, você tem o desempenho por produto dentro lá do Google Shopping. E daí você pode identificar aqueles produtos que tiveram mais venda, melhor número de conversões, você pode segmentá-los à parte depois, simplesmente clicando nesse botãozinho de mais que vai ter aqui do lado de todos os produtos para segmentar mais. O Google permite segmentar ali por categoria, marca, ID do item,
a condição se é novo ou usado, e o tipo de produto e alguns rótulos personalizados aí que são situações mais avançadas. Em geral, a gente costuma trabalhar aí com categoria ou com tipo de produto. Dentro dessa segmentação, quando você selecionar aquilo que você quer trabalhar, no exemplo aqui a gente tem uma segmentação por categoria, selecionou ali animais, artes, entretenimento, enfim. Dentro dessas categorias, após eu salvar, eu tenho a possibilidade de dar lances diferentes por categoria. Então, é possível você ir filtrando. De todos os produtos, você filtrar para a categoria ou filtrar para um tipo de produto. Dentro de tipo de produto, você filtrar para as principais marcas ou até mesmo dentro de marcas, você filtrar para um produto específico. É possível toda essa segmentação aí dentro do Google Shopping. Porém, como eu disse, eu recomendo inicialmente trabalhar com todos e depois você ir filtrando conforme a necessidade, conforme o retorno das campanhas. Daniel, eu queria só fazer um adendo aqui para mostrar para o pessoal, lá no início você mostrou na tela, onde que aparece o Google Shopping e o de pesquisa. Vou mostrar que você pode aparecer, como você disse, 2 vezes. Acho que está no slide lá no início, os formatos. Ah, tá, desculpa. A gente está falando aqui de Google Sim. Shopping e para o pessoal entender que, olha, você pode aparecer tanto aqui à esquerda, né, na pesquisa clássica, como à direita, através do Google Shopping. Essa é a diferença de uma campanha de Google Shopping e também da de pesquisa. Pode reparem que a Netshoes aparece não só na primeira posição ali, como também no resultado do Google Shopping na direita. Sim, e outro detalhe é que o Google Shopping permite mais de um anúncio do mesmo anunciante dentro da exibição. Então, no exemplo aqui, ó, a gente tem um domínio aí praticamente da Centauri e da Netshoes ali para tênis, né? E alguns outros anunciantes aparecendo. Obviamente que nós vamos ter uma concorrência grande para determinados produtos, por isso é importante. Identifiquei os produtos que eu tenho mais facilidade de venda. Você pode trabalhar, de repente, focado nos produtos em que tem menor concorrência ou que você não tenha que dar um lance tão alto para começar, se o seu orçamento no início for limitado. Então, a vantagem do Google Shopping é você ter uma exibição além da pesquisa, né? Um canal além da pesquisa para exibir os seus anúncios. Bom, tudo isso que a gente falou até agora, rede de pesquisa, DSA, Google Shopping, só faz sentido você entender o que você está fazendo se você mensurar conversões. Então, o que é a conversão? A conversão no Google AdWords no caso do e-commerce, é a venda. Então, o usuário que chegou até o site, vindo de um anúncio, clicou lá em comprar, foi para o carrinho e finalizou. Dentro da página de finalização do pedido, a gente tem um código, né, que é possível configurar para que o Google mensure a conversão, ou seja, ele identifique qual foi a palavra-chave ou qual foi o produto que gerou aquela conversão. Então, para isso, você precisa, dentro do AdWords, criar essa conversão. Então, lá na guia de ferramentas, vai ter lá uma guia chamada Conversões e você vai criar o código de conversões, como está no exemplo aqui. No exemplo, compra e venda, janela de conversão. O que é a janela de conversão? Cliquei no anúncio hoje, depois acessei direto aquele site no mesmo computador até 20 dias depois e fiz a conversão. O Google ainda consegue acompanhar esse processo. Então, essa janela de conversão é até 30 dias após o clique. Ou seja, um clique às vezes não gera conversão na hora, mas pode gerar a conversão em até 30 dias depois do clique. Então, feita essa configuração do código de conversão, que é bastante simples também, aqui no exemplo a gente tem, todas as conversões têm o mesmo valor, ou cada conversão tem um valor diferente, ou não atribui um valor, é opcional. Tá? Como vocês trabalham com uma plataforma que tem uma integração muito grande com o Analytics, e você já tem lá provavelmente a configuração do Analytics para mensuração dos dados de e-commerce, o valor da conversão aqui é irrelevante, até porque você tem o valor da transação sendo mensurado lá dentro do Analytics. Então, você poderia deixar aqui não atribuir um valor. Criou o código, ele vai gerar aqui para vocês esse código aqui de conversão, que no caso da plataforma, como eu já conversei aqui com a Patrícia, também não é nem necessário você gerar esse código todo, né? Pegar esse código inteiro e copiar para colar na plataforma. Só o ID de conversão ali, né, o Conversion ID, que está aqui logo no começo do código, é preciso você inserir dentro da plataforma para que ela passe a mensurar as conversões. Então, é muito importante. A primeira coisa, criei uma conta do Google AdWords, vai lá, gera um código de conversão, já deixa habilitado. Gerou a campanha, entrou no ar, você já consegue mensurar
as conversões das suas primeiras campanhas. Quando você tiver com isso no ar, você vai ter dentro dos relatórios do AdWords uma coluna chamada cliques convertidos. Se não tiver, vai lá no botãozinho de colunas, personalizar, vai ter uma guia lá chamada conversões e você identifica lá quais são as colunas que você quer adicionar ao relatório. A coluna de cliques convertidos vai mostrar quantas conversões ocorreram para cada clique. Então, o usuário clicou no anúncio, finalizou o processo de compra, vai ter lá um clique convertido. Tomem cuidado, porque existe uma outra coluna chamada conversões. Antes o Google dava uma denominação diferente para essas colunas, era conversões uma por clique e conversões muitas por clique. Basicamente, hoje é cliques convertidos e conversões. Cliques convertidos tive um clique, tive uma conversão. Conversões seria, tive um clique, tive uma conversão, entrei de novo, converti de novo. Seriam duas conversões, mas somente um clique convertido. Um pouquinho complicado, mas basicamente o importante é você observar ali o número de cliques convertidos, que é aquilo que veio do clique efetivo no anúncio, né? E o número de conversões é o que foi gerado no total. Então você tem isso em todos os relatórios, seja de palavras-chave, de anúncios, de campanhas, de grupos de anúncios. Você tem os cliques convertidos a partir do momento que você faz a mensuração ali com o código. Eu estava falando aqui de Google Analytics, entro nessa parte aí de mensuração, né? De identificação de resultados das campanhas. Então, o Analytics é essencial, além da mensuração das conversões dentro do AdWords, nós temos aí a mensuração de comércio eletrônico dentro do e-commerce, dentro do Analytics, né? Desde que você faça o vínculo, obviamente. A plataforma pode até estar vinculada, bonitinha lá com o Analytics, mas a sua conta AdWords não. Então é importante você visualizar lá na parte do administrador da sua conta no Analytics, o menuzinho chamado vinculação do Google AdWords, onde você faz o vínculo da sua conta Analytics com a sua conta do Google AdWords. É um processo que antes era muito complicado, hoje simplificou bastante. É importante só que você tenha o mesmo login entre a conta do AdWords e a conta do Google Analytics para você fazer esse vínculo. Feito esse vínculo, você vai ter informações dentro do Analytics de campanhas do Google AdWords. Ok? Importante, fiz o vínculo, fiz a configuração dentro do Google Analytics, mas eu não estou vendo resultados de comércio eletrônico. Você tem que ir lá na guiazinha de visualizar em administrador e ativar os dados de comércio eletrônico para que você possa visualizar essas informações de e-commerce dentro do Analytics. O que é importante, além da mensuração, por exemplo, de transações que o Analytics já traz a partir do vínculo aí com a plataforma de vocês? Você também poder criar metas. Ah, Daniel, mas a minha transação já é a minha meta, né? Bom, legal. Por que é importante, além disso, você criar uma meta que identifique esse pedido concluído, por exemplo? Porque você pode, de repente, identificar um funil dessa meta. O que seria um funil? O usuário chegou no carrinho, foi para a página lá de checkout, fez a identificação, fez o pagamento e concluiu, né? Então, existe esse processo entre o carrinho e a finalização da compra, em que às vezes você está perdendo usuários, né? Você de repente identifica aí que o seu preço está muito caro, suas condições de pagamento estão ruins. Por quê? Porque o usuário chega até o carrinho, mas não finaliza a compra. Então o processo pode estar sendo perdido nessa etapa. Então você pode criar um funil dentro do Google Analytics, né? Então aqui no Analytics você vai lá na parte de criação de metas, né? E vai criar lá uma meta de destino, onde você vai identificar qual que é a página de finalização do pedido. No exemplo aqui está lá, a página é página de sucesso.html. Então você vai colocar o URL dessa página, é só o URL da página, tá, gente? Não é, por exemplo, www.meusite.com.br/página. É só o URL da página e vai optar por ativar o funil. Quando você clicar para ativar o funil, ele vai abrir para você os campos para preencher. E aí você vai colocar lá quais são as etapas. Então, o nome da etapa, no caso ali no exemplo, o carrinho, o nome dessa página aí que é o carrinho, uma segunda etapa, depois do carrinho, o nome da página no exemplo aqui é login, depois eu tive uma terceira etapa que é o pagamento. E a etapa de finalização? A etapa de finalização já é a meta, é o que você definiu ali na URL de meta. Então, criando isso, você vai poder visualizar depois nos relatórios do Analytics
justamente esse caminho. Quantos usuários chegaram até o carrinho, quantos usuários foram para a página de login, quantos foram para o pagamento e quantos efetivamente finalizaram a compra, para identificar se você está perdendo usuários no caminho, no login ou então na forma de pagamento. Tá? Então um adendo aí à mensuração de transações que você já tem a partir dos relatórios de e-commerce e do Analytics, você também tem a mensuração das metas e do funil. Bom, gente, o tempo é curto, eu estou até um pouquinho passei do horário aqui já, porque tem muita coisa para falar. A gente sabe que dentro de uma palestra a gente vai para os principais pontos aí. Espero que tenha ajudado vocês a decidir aí, a utilizar alguma dessas ferramentas, são bem úteis realmente para o negócio de vocês. E para saber mais, né, a gente tem aí a Gubec, como a gente falou no começo, tem diversos cursos aí que são na nossa parceria oficial com o Google, que englobam desde o usuário que ainda não tem conhecimento em AdWords, que quer começar a trabalhar com o Google AdWords, trabalhar com AdWords a partir do zero, criar uma conta, como configurar inicialmente, formas de pagamento, até mesmo aí um curso hoje específico para o pessoal de e-commerce, que é um curso novo, um curso recente, que é o nosso curso de AdWords e-commerce. É um curso de 24 horas aí, são 3 dias ou 6 noites, onde a gente fala só sobre AdWords focado em e-commerce. Então, essa parte aí de pesquisa, de estruturação de campanhas para e-commerce na rede de pesquisa, campanhas de DSA, campanhas de Google Shopping, o vínculo com o Google Analytics, os principais pontos aí do Analytics que podem te ajudar dentro das suas campanhas de AdWords, nós falamos dentro desse curso de e-commerce, então eu recomendo para vocês. Depois o João vai colocar mais uma informação aqui sobre uma parceria nossa com o pessoal aqui da Fast Commerce. Ele vai gerar aí um desconto para vocês, o João vai colocar mais detalhes. Além disso, a gente sabe que muita gente começa cuidando das próprias contas e acaba depois, Daniel, não tem mais tempo, meu negócio está tomando todo o meu tempo, não consigo mais dar atenção suficiente. A gente sabe que Google AdWords e Analytics ele toma tempo realmente, cada vez mais recursos, novidades. Então a gente também tem a nossa área de consultoria que surgiu aí a partir até mesmo do incentivo de alguns ex-alunos que tiveram necessidade e vieram atrás da gente para trabalhar essa parte de consultoria. Então a gente tem alguns níveis aí para a parte de consultoria, um dossiê que seria um checklist detalhado das campanhas. Já tem umas campanhas no ar, né? Eu queria saber se eu estou no caminho certo, o que dá para fazer para melhorar. Então a gente tem esse chamado dossiê. O planejamento e estruturação, vamos começar ou vamos reestruturar uma campanha, né? Dá para a gente fazer e acompanhar isso por 30 dias. E a terceirização, que seria aí a estruturação completa das campanhas e a administração aí diária dessas campanhas por pessoas qualificadas para trabalhá-las. O João vai colocar agora a informação aí sobre a nossa parceria aí com a Fast Commerce para o curso. Pessoal, a gente está fazendo essa parceria com o pessoal da Fast já há muito tempo que a gente está amarrando essa ideia e a gente vai ter um voucher de desconto. A gente vai dar mais detalhes desse processo no blog, na Fast, nas nossas comunicações, mas um desconto para os clientes da Fast, para qualquer curso da Gubec. Serão 15% de desconto em qualquer curso, então a gente vai estar orientando para vocês, vai gerar um voucher para poder fazer o curso presencial com a gente. Até vou adiantar aqui, eu vi uma pergunta ali se a gente tem curso online. A gente está desenvolvendo esses cursos, muito provavelmente agora nesse semestre a gente deva lançar alguns. A nossa preocupação é não perder a parte que sempre foi um diferencial dos cursos da Gubec, que é a parte prática, né, de fazer exercício, de vocês realmente colocar a mão na massa. Então, a gente está tendo esse cuidado aí para não lançar um curso simplesmente ficar assistindo, tá? Então, a gente quer fazer uma coisa bem bacana e bem diferente do que se tem no mercado. Beleza? Bom, beleza, pessoal. Vamos às perguntas, as dúvidas aí, o que a gente puder visualizar agora ali. Deixa eu só cortar o áudio aqui, pessoal. A gente vai só mostrar aqui para eles.
Bom, pessoal, vou passar aqui para o Daniel. Podem enviando as perguntas, tá? A gente vai responder aí o máximo possível. E a gente vai sempre enviando por ordem, tá? Então, o Daniel aqui vai tocando, mano. Então, vamos lá. Temos aqui a pergunta do Fernando. Fernando 1. Para sites começando com pouca verba, recomenda começar como? Somente o Google Shopping, somente o AdWords, os dois? Bom, a pouca verba é uma situação bem comum, né? Acho que a gente identifica aí muito no mercado. Então, assim, como eu falei, o Google Shopping eu acho essencial para e-commerce, é essencial para você identificar até os produtos que você vai trabalhar. O que você pode fazer, de repente, aí dentro do Google Shopping, já que a sua verba é baixa, trabalhar aquela segmentação. Ah, Daniel, vou começar, mas vou começar só com uma linha dos produtos. Então, naquela parte onde você tem todos os produtos, você segmentar apenas para uma linha desses produtos. A mesma coisa no AdWords. Vale a pena começar? Sim, com certeza. Vale a pena começar, nem que seja somente uma linha de produtos, poucas palavras-chave dentro de uma campanha bem segmentada, mas sempre começar, porque sempre a experiência vai valer para próximas campanhas. Conforme você for obtendo um retorno, você vai aumentando esse investimento e aí ampliando o número de produtos. O que não pode é tentar abraçar o mundo. Ah, Daniel, vou começar com todos, porque eu não sei qual vende. Não dá para ser assim, porque senão você vai pulverizar demais o seu orçamento e não vai aparecer para nada. Vai ter lá 2, 3 cliques em cada campanha por dia e não vai gerar nem venda, nem reconhecimento de marca. Então é importante começar, mesmo que seja com um orçamento baixo em cada um deles, trabalhar o shopping e trabalhar o AdWords. Ah, no AdWords, de repente começar com uma campanha de DSA com R$5 por dia, R$10 por dia, já é alguma coisa. Coloca um lance lá de 10, 15 centavos no lance automático do DSA para você identificar palavras-chave ou produtos que você tem uma facilidade de venda e que não custem tão caro. Você pode ter um posicionamento bem baixo, não vai parecer tão bem posicionado, mas lembre-se, posicionamento não é tudo. O usuário ele não clica só nos primeiros colocados, óbvio. Os primeiros colocados recebem mais cliques, mas a internet, o volume de cliques hoje é tão alto que mesmo você ficando em posições médias 6 ou 7, você consome todo um orçamento de uma campanha num dia tranquilamente. Então o importante estou recebendo cliques, estou recebendo visitas? Legal, a campanha está bem segmentada? Legal. Então o usuário em potencial está entrando no teu site, independente da posição. Acho que... Beleza. A pergunta da Isabel ali. Começar com uma campanha de SA para efetuar outras campanhas. Isabel, pode ser sim, pode ser de repente, como eu falei, começar talvez com uma campanha de DSA para você identificar ali dentro dessa campanha aí ao longo dos dias. Tome muito cuidado só com o DSA, tá, gente? Que o que acontece? Ele acaba às vezes trazendo muito tráfego genérico também. Então é sempre importante, depois de 3, 4 dias com a campanha no ar, você já vai conseguir visualizar aqueles termos de pesquisa. Então vai até esses termos, acompanha com atenção esses termos para já ir negativando. De cara já negativa um monte de coisa, né? Negativa lá usado, o conserto, manutenção, segunda mão, Paraguai, né? Porque você trabalha com eletrônico, então nunca... Né? Então é sempre importante você trabalhar com muitas palavras-chave negativas numa campanha de DSA para que você tenha ela bem segmentada. A campanha de DSA é uma campanha que ela ganha retorno com o tempo. Tá? Daniel, comecei a campanha de DSA, já vou ter retorno na primeira semana? Não necessariamente. Pode até ter retorno, mas com o tempo, com essa negativação de palavras-chave, você começa a gerar tráfego para palavras-chave importantes que depois vão servir como base para você trabalhar as novas campanhas de AdWords também. Vamos lá. A próxima pergunta da Tassi. Para fazer anúncio no Google Shopping, tem que fazer ao mesmo tempo anúncio de pesquisa? Não. São redes independentes hoje, né, como eu falei. Você pode ter uma campanha de pesquisa e uma campanha de Google Shopping. São campanhas independentes. Não, eu não tenho campanha de Google. Quero começar só com o Google Shopping. Pode começar só com o Google Shopping. Como eu falei, é importante você ter os dois, porque você tem a possibilidade de aparecer em duas vezes para o mesmo usuário, né? Aumentando a sua relevância, ali, aumentando a chance do usuário chegar no seu site. Mas se tiver uma situação em que você quer começar pelo Google Shopping, sem problemas, não é necessário. A vantagem do Google Shopping é a questão visual, inclusive, né? Você mostra a foto do produto, o preço, então você tem um diferencial. Acho que o revés da história aí é a concorrência, né? Você tem
menos espaços disponíveis, então a concorrência é um pouco mais agressiva no caso do Google Shopping. Mas como o Daniel colocou, é interessante as duas campanhas para complementar realmente sua empresa aparecer quando aquela pesquisa for feita no Google. Exatamente. E no caso do shopping também, Daniel, estou começando com o shopping, mas eu tenho produtos em que o preço, meu preço não está competitivo. Então, né, vale a pena você segmentar aí para os produtos onde você tem um preço mais competitivo, porque o preço é um grande chamariz ali do Google Shopping, porque ele é um comparador de preços, né? Então, trabalhando isso, você vai ter um resultado melhor. Mais uma pergunta aqui. O cadastro do Google Shopping é voluntário, inclusive o código do fabricante, que são complicados ter muitos produtos. Daria muito trabalho. Então, assim, dentro da plataforma da Fest, pelo que eu entendi aqui, conversando com a Patrícia, ela já gera um XML que contém todas as informações, todos os atributos, como são chamados essas informações lá no Google Shopping, e são os atributos obrigatórios aí, né, que o Google, para você conseguir subir uma campanha, para você conseguir subir um feed e ter esse feed aprovado lá, porque também gera... Eu criei hoje a conta do Merchan, eu consigo colocar a campanha do Google Shopping no ar hoje? Não. Você vai conseguir colocar essa campanha no ar em 2 ou 3 dias, que é o tempo de aprovação do feed. Então, assim, Mauro, que fez a pergunta, não se preocupa com essa questão aí de código do fabricante e tal, porque isso já foi, o pessoal da Fest já, na plataforma da Fest já até colocou, a Patrícia colocou, o Rafael colocou agora ali na tela, uma ajuda referente a essa questão do XML, então é bem tranquilo. Diferença entre conversões e cliques convertidos? Essa pergunta é bem tradicional. Teve uma mudança recente da nomenclatura, né? Mudança, né? De muitos por clique. Até coisa de 6 meses atrás, nós tínhamos as conversões uma por clique e conversões muitas por clique. O que foram transformadas em a conversões uma por clique virou cliques convertidos. E as conversões muitas por cliques viraram conversões. Ficou confuso porque quando você fala de conversão, você já acha que já está falando dessa segunda métrica que é conversões. Muita gente, inclusive, trabalha às vezes com a coluna errada entre aspas, dentro do relatório, porque ele acha que a coluna de conversões é a coluna de cliques convertidos. Basicamente é o seguinte, vamos colocar um exemplo. O usuário clicou no anúncio, ele fez uma pesquisa, clicou no anúncio, entrou no teu site e comprou. O que vai aparecer na coluna de cliques convertidos? Um clique convertido. O que vai aparecer na coluna de conversões? Uma conversão. Aí esse mesmo usuário, usando o mesmo computador, no dia seguinte, ele entrou no teu site, ele já conhece agora, ele entrou direto, www.meusite.com.br, escolheu outro produto, ou o mesmo produto, enfim, foi lá e comprou. Ele não teve mais um clique no anúncio, certo? Ele teve só aquele primeiro clique no primeiro dia. O que vai mostrar a coluna cliques convertidos? Um clique convertido, porque só teve aquele clique do anúncio e teve uma conversão. Já a coluna de conversões, ao invés de uma, vai mostrar duas, porque foram duas conversões geradas para aquele mesmo clique. Então, assim, de modo geral, é importante, o valor da coluna cliques convertidos é importante, assim, cada conversão daquela veio a partir de um único clique. O valor da coluna conversões, em geral, são várias conversões a partir de um mesmo clique. Então, no cenário ideal para o e-commerce é você ter um número maior de conversões do que de cliques convertidos. Significa que os usuários que clicaram uma vez no seu anúncio estão retornando ao site por outros meios e convertendo, ou seja, o seu retorno vai ser maior em cima de um mesmo clique. Talvez acho que tenha ficado mais claro aí para a Amanda. Outra pergunta aqui, alguma dica para escolher as melhores palavras-chave? Como eu disse lá no começo, é importante você identificar, né, os produtos onde você tem maior facilidade de venda. Quais palavras-chave trabalhar? Evitar palavras-chave genéricas. Então, aí o ramo são roupas femininas. Então, de repente, você vai falar, roupas femininas, pode ser um grupo com palavras-chave? Pode ser, sim, mas talvez seja muito genérico. Talvez você tenha aí marcas que são conhecidas, então você pode trabalhar roupas femininas da marca X, ou calças e blusas, enfim, itens específicos que trabalham melhor, que funcionam melhor como palavras-chave, do que palavras-chave muito genéricas. Evitem termos
simples, como por exemplo só roupas, só eletrônicos, só notebooks, né, porque vai gerar muito tráfego e com pouca qualidade de conversões. Então, trabalhar as palavras-chave de forma mais específica é melhor, principalmente no começo, quando o seu orçamento não é tão alto, para depois você, de repente, ampliar esse alcance com outras palavras mais genéricas. Valor mínimo para começar a anunciar no Google não existe, tá, gente? O Google não determina um valor mínimo para você começar a anunciar. Então, você pode começar a anunciar com o valor que estiver disponível dentro do seu orçamento. Óbvio que se você colocar lá um orçamento diário de R$1, você não vai muito longe, mas não tem um valor mínimo. Então, assim, trabalhar de acordo com a sua possibilidade. O Google hoje ele tem até a possibilidade de você iniciar uma campanha. Se procurar rapidamente aí no Google, você vai encontrar aquele bônus do Google para campanhas iniciantes. Então, criar a conta, você cria a conta, você pode ganhar um voucher para começar, onde você gasta lá R$50 e ganha mais 100, R$100, né? Você pode ganhar mais 100. Então, de repente, começar R$150 daria o quê? Em 30 dias, R$5 por dia. Colocar 1 ou 2 produtos lá dentro do seu orçamento, dá até para começar, mas, como eu falei, tem que levar em consideração aquilo que você está anunciando, entender aí o valor médio desse clique, que pode ser obtido através das ferramentas do Google mesmo, ferramenta de palavras-chave, por exemplo, para que você tenha um volume relevante, né, de cliques por dia. Uma coisa importante, você vai começar uma campanha, em geral as pessoas falam assim, bom, como eu vou começar a campanha, eu vou começar com um pouquinho para ver o que acontece. O que acontece? Se você começar com um pouco, um lance muito baixo, você não vai ter muitas impressões, muitos cliques, e não vai ter nem poder de análise. O que eu sempre recomendo aposte. É uma ferramenta que funciona, então você vai começar uma campanha AdWords, começa forte, claro que bem estruturado, claro que uma maneira, um foco no produto, correta, mas comece forte, porque daí você faz aquela primeira semana com bastante investimento, olha o resultado e fala, ok, nesse investimento inicial que foi forte, eu tive esse resultado, essas palavras funcionam melhor, essa aqui não. E aí sim você vai ajustando conforme produto, conforme o desempenho da campanha. Tá? Não começa muito tímido, que você vai ser sempre tímido. Principalmente em rede de display, acontece muito isso. Vou começar com um pouquinho, você quase nem aparece em nenhum site e não tem nem como analisar. Então, começa forte e depois você tira o pé. Analisa e fala, beleza, esse canal funciona bem, esse não. E aí você continua a sua campanha, tá? Bom, vamos lá. DSA serve para todas as páginas específicas do site ou tem que ser para... No caso do DSA, quando você começa a campanha, ele vai buscar todas as páginas do site. Tá? Porque você vai determinar ali o domínio. Então, googlec.com.br. Determinei o domínio, o Google vai indexar o seu site, na verdade, né? Ele vai passar o robôzinho dele, vai lá, vai indexar o teu site para essa campanha e vai começar a exibir os anúncios aí para as palavras-chave relacionadas a todas as páginas do site. Com o tempo, você vai ter um menu dentro das segmentações dessa campanha, você tem uma segmentação automática, um menu chamado segmentação automática, onde você consegue categorizar. Então, depois que ele já tiver indexado, ele já tiver informações sobre o seu site, o próprio Google disponibiliza ali a possibilidade de você segmentar só para páginas específicas do site, por exemplo, e até mesmo negativar páginas do teu site, como, por exemplo, barra atendimento, barra fale conosco, barra quem somos, essas páginas que não geram palavras-chave que são úteis para venda. Então, isso é com o tempo. Só depois que o Google tiver indexado é que você consegue fazer essa categorização. A gente não dá para explicar muito mais pelo tempo, mas no nosso curso a gente explica, por exemplo, esse detalhe. Vamos lá. Pergunta do Thiago Oliveira. O que você considera um critério importante na escolha entre Google AdWords ou Facebook Ads? Existem particularidades que devemos levar em consideração na escolha de ambas as plataformas que concorrem de si? Bom, eu não tenho conhecimento muito avançado de Facebook Ads. O João até conhece um pouco mais que eu, que ele já trabalhou algumas campanhas lá dentro. Talvez ele possa colocar uma informação melhor. Na verdade, assim, embora o Facebook Ads tenha avançado bastante agora, a plataforma está muito mais comercial, dá mais resultado, a gente tem que pensar muito bem se o produto se adequa, né, ao Facebook ou links patrocinados.
Em geral, na nossa cabeça é assim: preciso pesquisar um produto ou serviço, Google. Preciso, no mundo social, ver o que as pessoas estão fazendo, é Facebook. Então, eu costumo dizer que você faz a campanha no Google para produto, para quem está procurando realmente um produto ou serviço, e você complementa isso com uma rede social, para que gere credibilidade, que a pessoa fique engajada, né? Então, para mim, são complementares, não chega a ser concorrente. Tá? Depende muito do produto. Tem produto que envolve mais você, por exemplo, marcas. Pegar aí um exemplo da Harley Davidson. Então, é muito mais efetivo você ter um ciclo social que as pessoas usam esse tipo de moto, vivem esse mundo, e aí você consegue convencer a pessoa a comprar um produto. Isso ajuda a comprar um produto, mas em geral, produto, um commodity, uma geladeira, um curso, por exemplo, a pessoa vai realmente no Google, ok? Então, ambas as plataformas têm posições diferentes de acordo com produtos ou serviços diferentes. Vamos lá. Diogo, bom, obrigado pela audiência aí. Quero saber atualmente se existe uma pesquisa de quantos por cento da empresa que entra no Google Ads para gerar retorno de visualização, site ou ligações. Bom, existem alguns números em geral. No caso de conversões, é muito difícil a gente fazer uma análise porque depende muito do objetivo de cada site. Mas eu já vi algumas estatísticas, por exemplo, vamos falando de e-commerce, a taxa de conversão do Google Ads para e-commerce. Então, já ouviu muito aí sobre uma taxa acima de 0,5% já é uma taxa muito boa. Né? Então, depende muito. Tem e-commerce que tem taxa de 3%, 4%, porque tem preços muito baixos ou produtos muito específicos, com pouca concorrência. Né? Já outros e-commerces de autopeças, e-commerces de eletrônicos em geral, onde você tem uma taxa de conversão bem mais baixa. Então, isso não... Talvez essa informação você tenha melhor com... vamos dizer assim, palestras sobre mesmo o mercado de e-commerce no Brasil, você tem uma informação mais detalhada sobre isso. Para quem já tem anúncio rodando, o que sugere se a campanha não está boa? Bom, basicamente, Amanda, curso. Além de fazer o nosso curso, né? Basicamente, seguir aquelas dicas que eu dei lá no começo da palestra sobre a parte de segmentação. Então, olha como está a sua estrutura. Às vezes você já está com uma estrutura já velha no ar, vamos dizer assim, já está passada. Né? Você já tem essa campanha no ar aí, começou ela bem básica e tal. Daniel, eu tenho a campanha, tenho um histórico, o que eu faço? Eu pauso, excluo, começo do zero? Não tenham medo de fazer alterações nas campanhas do Google Ads, tá, gente? Muita gente às vezes tem medo de mudar, de excluir um grupo de anúncio para criar dois, por exemplo. Perder qualidade. Porque vai perder qualidade, vai perder histórico. O histórico é levado em consideração, sim, o histórico da conta, porém, esse histórico, se você for mudar, segmentar melhor, esse histórico vai passar a ser melhor com a nova campanha, ou com o novo grupo. Isso é importante. Eu acho que assim, uma campanha de AdWords não é estática, tá, Amanda? Ela sempre a gente tem que olhar. Muita gente cria a campanha e fala assim, beleza, agora está funcionando e esquece. E aí, às vezes, os anúncios ficam desatualizados, a pessoa já cansa de ver aquele anúncio. Principalmente rede de display, usa o mesmo banner faz um ano, a pessoa já viu aquele banner, já não tem interesse. Então, a gente tem que sempre estar analisando a campanha. Claro que no início você olha com mais frequência, depois você pode intervalar mais, mas nunca deixar de olhar, analisar concorrentes. Inclusive, existe até um relatório dentro do AdWords que você consegue ver os outros anunciantes naquela pesquisa, que posição que está, se você está melhor que eles, se você aparece junto com eles, ou seja, tem muita informação dentro do AdWords que faz com que você sempre alimente a sua campanha e deixe ela sempre bem posicionada, posicionada e dando retorno, né? Porque, como o Daniel falou, não é só a posição, tem que deixar o ego de lado, às vezes você na terceira, quarta posição, você tem um custo-benefício muito bom. As pessoas entram no Google para pesquisar, a ferramenta de pesquisa, e pesquisa entende-se que a pessoa não olha primeiro o resultado e pega, né? Ela olha várias alternativas, ok?
Bom, pergunta do Marcos, seria vantagem investir em palavras com erro de digitação ou isso não é relevante para o Google? Normalmente, eu vou falar como experiência própria, eu começo uma campanha com palavras-chave escritas de forma correta, né? Desde que, lógico, trabalhando de forma como correspondência ampla, por exemplo, até mesmo as correspondências de frase exata, o Google hoje ele permite que essas correspondências peguem variações como erros de ortografia ou até mesmo sinônimos. Então, assim, legal inserir? Sim, é importante também para relevância. Quando você colocar para visualizar lá os termos de pesquisa, digamos que eu tenha lá certificação AdWords, né? Por exemplo, a gente usa como palavra-chave em campanhas nossas, certificação AdWords. É legal ter certificação ou certificacão, né? Essas variações. Eu vou observar nos termos de pesquisa aquilo que são termos, variações de ortografia que geram conversões, por exemplo, vale a pena eu adicionar. Outras não, porque senão você acaba trabalhando aí com muitas palavras-chave variadas no começo e que não vão ser tão importantes para você, para mudar efetivamente o resultado das campanhas. Em geral, o Google ele entende, né, que a pesquisa foi feita errada. Um exemplo que eu gosto de usar no treinamento é Machu Picchu. Imagina quantas pessoas digitam diferente Machu Picchu. Em geral, o Google ele aproxima, se você tem uma campanha com uma palavra ampla, ele aproxima e fala, eu entendi, ele escreveu Machu Picchu errado, do que é o correto, mas eu entendi. Só que se eu perceber que tem muita gente fazendo um tipo de variação da palavra Machu Picchu, pode ser interessante você acrescentar a sua campanha. Você vai ter a correta e essa variação que é muito popular. Que aí você vai ter realmente a palavra que a pessoa pesquisou e isso o Google valoriza. Isso aí. Vamos lá, última pergunta do Victor. Conversão de cliques no Google Shopping é melhor que pesquisa? 2 vezes a pergunta aí, mas enfim. Não necessariamente, tá, gente? Tem mais um. Não necessariamente, isso é como eu falei, vai depender muito de cada campanha, de cada conta, vamos dizer assim, porque você pode ter uma situação em que o Google Shopping, como eu falei, o preço ele é muito visível ali, então se você tem uma condição de preço, às vezes, muito vantajosa em relação à concorrência, você tem uma tendência de converter mais. Por quê? Porque numa campanha de pesquisa, em geral, você não tem o preço ali no anúncio, você vai trazer mais usuários que geram cliques, que vão chegar até o seu site para depois identificar o que ele vai comprar. Já no Google Shopping, esse acesso é mais efetivo, vamos dizer assim. Por isso, às vezes, a conversão do Google Shopping é melhor, mas não é uma regra, tá? Então, isso vai depender muito aí de como está configurado e de como é o comportamento das suas campanhas. Bom, e só para fechar a pergunta aqui do Rodrigo, sim, a gente tem curso no Rio de Janeiro, tanto do AdWords tradicional como do e-commerce. A gente vai estar lançando essa data até o final do ano, já tem muito pedido no Rio de Janeiro de curso e-commerce, a gente vai estar lançando a data, é só acompanhar a gente lá no nosso site, que eu acredito que até outubro a gente deve ter essa turma aí. Bom, legal, gente. Agora, infelizmente, o tempo acabou, já estouramos aqui, o pessoal está quase tocando a gente embora aqui, mas enfim. Eu queria agradecer o Rafael e a Patrícia pela oportunidade. Certamente vamos voltar com outros temas. Né? A gente, como o Daniel adiantou, tem o Remark, tem tantas ferramentas do Google que a gente pode estar desvendando aí, ajudando vocês. E pessoal, obrigado também, agradeço a audiência de vocês todos, agradeço aqui a Patrícia e o Rafael e até a próxima. Legal, acho que todo mundo gostou muito, né? Acho que vocês viram alguns comentários, a palestra foi muito boa, parabéns aos dois. Acho que o trabalho da GoBack é muito bem feito, né? A gente acompanha, eu já fui aluno, a Patrícia já foi aluna. É uma instituição muito boa aí, pessoal, vale a pena vocês conhecerem. E aí vocês vão ter uma condição bem exclusiva aqui, bem legal para quem participou, quem assistiu. Vocês vão receber aí a gente pode mandar, acho que até por e-mail depois, João. A gente manda o cupomzinho aí para vocês poderem utilizar e aproveitar mais esse conteúdo. E também a gente gravou, né? Isso aqui já está gravado, a gente vai divulgar no blog aí semana que vem. Vocês vão receber também informação por e-mail. E a porta está aberta mesmo, João. Vamos fazer mais, vamos marcar um cronograma aí. O pessoal gostou e a ideia é sempre isso, né? Trazer conteúdo relevante aí para vocês.
Obrigado a todos, então, bom final de dia. Hein? Tchau, tchau.